Vamos lá, pessoal, continuando aí essa parte geral dos meios de impugnação. Nesse bloco, eu quero começar a trabalhar com vocês os meios de impugnação que são exteriorizados por ações autônomas de impugnação. Ações autônomas de impugnação. A depender da fonte que vocês forem utilizar, alguns autores vão chamar isso de sucedâneos recursais externos. Sucedâneos recursais externos. Aí aqui eu quero que você tenha um cuidado, que é o seguinte. Como o próprio nome faz supor, se eu afirmo que o instrumento é uma ação autônoma de impugnação, isso obviamente pressupõe a necessidade do ajuizamento, ou da propositura, como queiram, de uma ação própria. Até porque o nome é ação autônoma de impugnação. Tá, Fabrício, mas o que isso implica no estudo? Implica dizer que esse instrumento vai inaugurar uma relação jurídica processual nova. Esse instrumento ele vai inaugurar uma relação jurídica processual nova. Vai inaugurar o que se chama de processo autônomo, ou processo incidente, como queiram. Não é um incidente processual, não é algo que corre na mesma relação processual. Há uma nova relação jurídica processual. Tudo bem? A depender dessa relação jurídica processual nova, essa ação vai ser distribuída para o mesmo juízo ou para juízo hierarquicamente superior. Mas percebam, a depender do tipo de ação autônoma de impugnação. E por que eu estou fixando tanto a depender do tipo? Por exemplo, no âmbito do processo coletivo, eu posso trabalhar a impetração de um mandado de segurança, posso trabalhar a impetração de um habeas corpus, inclusive o STF já até admite habeas corpus coletivo. E aí percebam, o mandado de segurança impetrado contra um determinado ato judicial vai ser processado e julgado, se for um ato judicial de primeiro grau, vai ser processado e julgado pelo órgão superior. Fácil. Se for um MS impetrado contra ato do juiz de primeiro grau, vai para o tribunal. Se for juiz estadual, TJ. Se for juiz federal, TRF. Agora, cuidado. Se for um mandado de segurança impetrado contra ato de tribunal, ele é processado e julgado pelo próprio tribunal. Diferente lá no habeas corpus, porque no habeas corpus você vai subindo. Habeas corpus contra ato coator do juiz TJ, contra ato coator do TJ, STJ e chega até o STF. Tranquilo? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? A depender da ação autônoma de impugnação, essa nova relação jurídica processual será instaurada perante o mesmo órgão jurisdicional ou órgão jurisdicional superior. É essa a divisão que eu quero que vocês façam. Mas eu vou organizar para vocês, fiquem tranquilos. Quais são as ações autônomas de impugnação? Mandado de segurança, habeas corpus, ação anulatória, querela nullitatis insanabilis, embargos do devedor, embargos de terceiro e reclamação. A gente vai trabalhar, claro que aqui eu não vou explicar mandado de segurança, não vou explicar reclamação, porque não é o objeto do nosso módulo. Eu vou contextualizar essas ações autônomas de impugnação dentro do que a gente precisa saber, que é essa parte aqui introdutória. Ficou clara aqui a ideia? Então vamos lá. Começando então com reclamação. Abram, por gentileza, lá no artigo 988 do CPC, que vai nos informar lá o Instituto da Reclamação. Lembrando que agora a gente passa a ter a reclamação constitucional, como o próprio nome diz, com a previsão expressa na Constituição Federal, é a Constituição da República, melhor colocando,
E temos a reclamação infraconstitucional, que é aquela que está prevista no artigo 988 do CPC. Qual é o cuidado aqui? A reclamação, sim, é um meio de impugnação de uma decisão judicial. Fato, é sim um meio de impugnação de decisão judicial. Agora, você tem que ter um cuidado, porque a despeito de ser uma medida judicial de caráter contencioso, diverso do processo objetivo de controle de constitucionalidade, é uma medida judicial de caráter contencioso, porém diversa do processo objetivo de controle de constitucionalidade, existe uma certa discussão na doutrina sobre a sua real natureza jurídica. Basicamente, vocês vão encontrar quatro teses. Uma primeira, salvo engano, de Egas Muniz de Aragão, salvo engano. Ele sustenta que a reclamação ela deve ser considerada como um incidente processual. Eu discordo veementemente. Não é essa a ideia do procedimento. Mas é uma tese que existe. Uma segunda tese, defendida pela também saudosa professora Ada Pellegrini Grinover. A professora Ada sustentava que a reclamação deveria ser qualificada juridicamente como um direito de petição, que também, a meu ver, está equivocado. Data máxima vênia, porque a gente está falando de um dos maiores ícones do processo. Existe uma terceira tese que até afasta a reclamação do bojo das ações autônomas de impugnação, porque visa colocar a reclamação como se fosse uma espécie de sucedâneo recursal interno, o que para mim também é equivocado, e vou explicar para vocês quando for explicar os sucedâneos recursais, porque há essa, às vezes, confusão terminológica entre a reclamação, que pode ser um sucedâneo recursal, e a reclamação, que é uma ação autônoma de impugnação. Eu vou explicar no momento oportuno. E a quarta tese, que é a dominante, e vocês vão encontrar isso na maioria, realmente na maioria dos autores da doutrina, a reclamação ela tem natureza de ação. Ela é uma ação autônoma de impugnação. Não deixa de ser uma ação de conhecimento. Alguns até afirmam que ela tem um certo viés mandamental, mas não deixa de ser uma ação autônoma de impugnação, uma ação de conhecimento. Inclusive vai ter um procedimento próprio que está delimitado lá no artigo 988. Pois bem, o que nos interessa nesse momento da aula? Que a reclamação aqui, ela pode sim ser considerada como um meio de impugnação de decisão judicial. É isso que nos interessa nesse momento. Tranquilo? Segunda ação autônoma de impugnação que a gente vai citar aqui e, de novo, só trazer aqui informações en passant. É a ação rescisória, que está prevista lá no artigo 966 do CPC. 966 do CPC. Qual é o cuidado que os senhores devem ter aqui no que tange a ação rescisória? E aqui cingir-me-ei a ação rescisória do CPC. Que também tem ação rescisória eleitoral, mas eu vou falar só da ação rescisória aqui do CPC. O que nos interessa aqui? Nos interessa lembrar que a ação rescisória ela é sim um meio de impugnação de decisão judicial. Não necessariamente sentença ou acórdão, também pode ser um meio de impugnação de decisão interlocutória. Mas qual é o pressuposto da ação rescisória? Trânsito em julgado. Tá? Então, o pressuposto é a ocorrência da coisa julgada material. Pode ter um novo julgamento ou não, vai depender da causa de pedir. Ok? Mas é sim considerado como um meio de impugnação de decisão judicial. Terceiro, ação anulatória. Está lá no artigo 966, parágrafo 4º. Sou estranho o que eu vou dizer para vocês, porque você vai falar assim, peraí, Fabrício, se está na seção que versa sobre ação rescisória,
Então, por que é chamado de ação anulatória? Repara que o 966, parágrafo 4º, lá nas últimas linhas, ele fala em anulação. Quando que eu vou falar de ação anulatória? Quando a sentença proferida, ainda que de mérito, for uma sentença meramente homologatória. Então, normalmente, você vai trabalhar a ideia da ação anulatória quando houver algum vício do consentimento em decisão meramente homologatória. Tudo bem? Então, por exemplo, uma decisão que homologa um ANPC, como o próprio nome diz, se só homologou o acordo de não persecução civil, tratar-se-á de ação anulatória, porque a decisão ela é meramente homologatória. Ok? Quarta, se não me engano é a quarta. Querela nullitatis insanabilis. Querela nullitatis insanabilis, também chamada de ação declaratória de inexistência de relação jurídica processual. Querela nullitatis insanabilis, também chamada de ação declaratória de inexistência de relação jurídica processual. Apesar de não ter previsão legal expressa no Código de Processo Civil, então, repito, apesar de não ter uma previsão legal expressa no Código de Processo Civil, a doutrina sustenta que existe uma previsão implícita, lá no capítulo que versa sobre defesa do executado. Inclusive, quando o Código delineia a impugnação ao cumprimento de sentença. Fechou? Pois bem. Qual é a ideia que você tem que ter da ação declaratória de inexistência de relação jurídica processual? Como o próprio nome faz supor, se o seu objetivo é reconhecer a inexistência de relação jurídica processual, eu não estou discutindo validade. Puxa no Remember quando a gente estuda isso lá em Direito Civil. Quais são os 3 planos? Existência, validade e eficácia. Se eu estou trabalhando no plano da existência, eu não vou discutir validade e eficácia, porque se não existe juridicamente, eu não passo para os demais planos. Eu encerro aqui. Então, quando que eu vou usar a chamada querela nullitatis insanabilis? Diz a doutrina, inclusive com respaldo na jurisprudência. Esse meio de impugnação de decisão judicial deve ser utilizado nos casos de vício de citação ou ausência de citação. Eu, particularmente, defendo a ideia de que é só para os casos de ausência de citação. Por quê? Porque a citação não deixa de ser um pressuposto processual de existência da relação jurídica processual para o réu. Não existe juridicamente processo para o réu enquanto ele não for citado. Então, se a causa de pedir for o reconhecimento da inexistência do ato citatório, pressupõe afirmar que não houve relação jurídica processual para o autor dessa ação. Aí muita gente me pergunta, e isso é muito comum, quais são as diferenças aí entre a querela nullitatis insanabilis e a ação rescisória? Bom, a ação rescisória é de competência do tribunal. E a ação rescisória tem um prazo decadencial. Está lá no artigo 975. Lembrando que se for um caso de prova nova, você pode ter uma contagem diferente, mas a rigor, de acordo com o 975, é o trânsito julgado do último pronunciamento judicial. Já a querela nullitatis insanabilis, por ser uma ação declaratória, ela não tem prazo. Além de não ter prazo,
ela vai ser proposta perante o órgão jurisdicional de primeiro grau. Tranquilo, meus queridos? Então, no próximo bloco, a gente continua.